pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre trombofilias. Então eu trouxe aqui várias coisas já. O que nós vamos falar sobre trombofilias? Na verdade, acho que a coisa mais importante de se falar sobre trombose é assim, qual é a história? O que você me conta, né? Quantos anos você teve a trombose? Como que foram as características dessa trombose? Existia algum fator local? Existia um catéter? Existia uma imobilidade? Algum procedimento cirúrgico? Alguma coisa que aumenta o risco de trombose? Tinha neoplasia associada? Tinha obesidade? Tinha algum hormônio? Então, várias coisas podem causar a trombose, né? Quando a gente vai somando o fator de risco, vai somando a chance de ter trombose. Então, para vocês saberem, uma mulher que não tenha nada, ela tem uma chance 1 de ter trombose, se usar o anticoncepcional. Quem tem o fator 5 de Leiden, ele tem 4 vezes mais chance de ter trombose. Se juntar com o hormônio, aí pode ter mais chances ainda de ter trombose. Então, a trombose, ela não é assim, tem a trombofilia e vai ter a trombose. Isso não existe, tá? Então, eu trouxe aqui, a gente tem as tromboses venosas e arteriais e as doenças que estão mais relacionadas com essa trombose. A homocisteína, que ela vem da metileno tetraído folato redutase, né? Ela está mais associada com trombose arterial. E as deficiências de proteína C e S, elas geralmente aparecem em pacientes mais jovens, né? Então, são pessoas que são mais jovens. E, normalmente, esses pacientes têm que ficar anticoagulados para o resto da vida. E não vale a pena fazer investigação na época da trombose. Você tem que esperar de 3 a 6 meses. Por que tem que esperar esse tempo? Porque quando tem uma trombose, a gente consome proteína C e S e altera, na verdade, esses outros, antitrombina, anticardiolipina, anticoagulante lúpico. O fator 5 de Leiden e a protrombina mutante são 2 fatores genéticos, então, eventualmente pode ter problema com o seu plano de saúde para pedir, mas não são exames super caros e talvez valha a pena se você tem uma história familiar muito importante. Por que a história familiar é importante? Porque, às vezes, a gente faz toda a investigação e tem 4 pessoas na família que tiveram trombose, a gente não acha nada, mas não dá para não tratar aquilo como uma trombofilia, porque se todo mundo na família tem, acho que aí a gente tem que assumir a nossa ignorância enquanto classe médica e saber que existem coisas que a gente não sabe. Então, a clínica sempre vai ser soberana e a gente tem que tratar aquele paciente como trombofilia, porque ele tem sim fator aumentado de ter trombose, né? Então, eu já tive uma família assim que eu atendi e realmente a gente tinha que tratar como trombofilia. Então, lembrar da tríade, né? Então, a gente pode ter algum fator local, então, algum entortamento de vaso, catéter, compressão extrínseca, então um tumor, alguma coisa que comprima, né? Um trauma que possa causar colabamento do vaso e aí com isso a gente ter a trombose. A gente pode ter estase, né? Então fica essa imobilidade, ter mais viscosidade no sangue, então algumas neoplasias podem causar essa viscosidade, como mieloma múltiplo, e aí vai causar uma estase e vai ter a trombose. E a gente tem os fatores no sangue, que são as trombofilias, né? E a gente tem todos esses fatores de risco que eu coloquei aqui em cima. Quem fuma tem mais chance de ter trombose. Quem fez algum procedimento cirúrgico tem mais chance de ter trombose. Quem está acima do peso ou tem obesidade tem mais chance de ter trombose. Quem usa algum tipo de hormônio, pode ser testosterona, pode ser hormônio feminino, pode ser algum quimioterápico. E quem tem neoplasia tem mais risco de ter trombose. Para que a gente fala sobre isso? Porque trombose é uma doença que pode ser uma coisa simples, mas ela pode levar a uma embolia, pode levar à morte. A gente pode ter trombose na perna, uma tromboflebite, uma trombosezinha pequena. A gente pode ter uma trombose venosa cerebral, ficar sequelada. Pode ter uma trombose em algum outro lugar mais grave. Então, é importante a gente conhecer a nossa família, acho que é o número 1, né? Saber se tem ou não história de trombose na nossa família e saber quais são os fatores de risco. Uma coisa que eu não falei aqui é sobre abortamento de repetição. Muitas vezes eu recebo muitas gestantes com trombofilia. E essa trombose, ela pode inclusive ser na artéria. Mas a gente também tem um monte de pacientes que têm esses fatores de risco e que conseguem engravidar, sem nenhum medicamento. Então, eu acho que cada caso é um caso e precisa ser avaliado por um especialista, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada!